A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo da palavra de Deus, o Apocalipse, né? Nós ontem paramos na sexta trombeta, nós estávamos falando ali de quando surgiu o homem que era contra Deus, né? Chamado Nimrod, né? E eu li para vocês lá em Gênesis 10, 8 e 9, 10, capítulo 10, versículo 8 a 10, né? Eu quero fazer a mesma leitura de ontem, Gênesis 10, versículo 8 a 10. E Cuse gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Cainé, na terra de Sinar. Então, quem foi que construiu a Torre de Babel? Nimrod. Eu vou repetir, porque se alguém te perguntar, você já vai saber. Olha que legal. Quem construiu a Torre de Babel? Nimrod. Depois você vai entender o porquê o nome Babel, né? Vamos continuar? Também é a área de Sinar, onde foi construída a Torre de Babel, lá no capítulo 11, 1 e 10, a 9 de Gênesis. Aqui se originaram o politeísmo e a astrologia. E daqui espalharam-se pelo mundo. Olha só que interessante, porque hoje você vê uma bagunça que veio de lá, né? E espalharam pelo mundo inteiro. E é apenas natural que desta região proliferasse mais atividades demoníacas nos últimos dias, né? Então hoje, se você pegar o áudio de ontem e você pegar os lugares que eu falei, são os lugares que mais os demônios operam. Mais. Isso faz parte de batalha espiritual, mas eu não posso entrar na batalha espiritual. Estou trabalhando no Apocalipse. Nesta ocasião, 200 milhões de cavalheiros vêm para atormentarem a humanidade. Eles matam uma terça parte das pessoas na terra, com suas pragas, que se abaterem sobre os homens como fogo e fumaça e enxofre, saindo de sua boca. Os que não morreram não se arrependeram das obras de suas mãos. Olha só. Mesmo com toda a tribulação que estiver acontecendo aqui, mesmo eles percebendo que a igreja foi levada, mesmo que demônios começam a aparecer e as pessoas olhem a olho nu, as pessoas vejam o mal que eles estão causando, não se arrependeram dos seus feitos. Olha só. Então, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos, de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andam. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices, né? À medida que progride a tribulação, parece crescer uma resistência contra o Senhor. Quanto mais males acontecem na terra, mais eles odeiam a Deus. Embora a dor das pessoas se intensifique mais, né? Então, o que acontece aqui? A igreja não está mais na terra. Eu estou dando um estudo para você, explicando como os cristãos estão lá em cima e como as pessoas estão aqui embaixo, né? Então, muita coisa feia vai estar acontecendo aqui. Agora nós vamos entrar na sétima trombeta, né? A última trombeta em parte uma previsão do que há de vir, porque quando se finaliza a sétima trombeta, ela vai anunciar as taças. Lembra que a gente ainda tem as taças para falar? Então tá. Uma previsão do que há de vir, com uma referência ao livro de Daniel. João diz que o reino terreno do anticristo se tornará o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre, porque o mundo jaz no maligno, mas Cristo vai vir pegar o que é dele, tá entendendo? Olha só, será o reino eterno, onde todos os domínios do mundo e do céu o servirão. Não há maior declaração de triunfo em todo o livro do Apocalipse, com a possível exceção de onde Cristo efetivamente retorna à terra para reinar e governar, né? Cristo veio, levou sua igreja, mas ele vai voltar. O que começou como um inferno na terra, tornou-se o céu revelado nesses versículos. O mundo naturalmente se enfurece com esta profecia. E a ira de Deus continua até o fim.
quando ele julgará os mortos e recompensará os seus servos. Isso a gente ainda vai falar mais lá para frente. Com esta última trombeta, vem mais relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva, né? Os 7 anjos com as trombetas levam as 7 pragas descritas, e que são, na verdade, as últimas pragas. A ira de Deus que será concluída nos juízos das taças. A ira de Deus, na verdade, nem começou ainda aqui na terra, né? Vai começar quando finalizar a 7ª trombeta, porque vai vir as 7 taças. O que tinha dentro dessas 7 taças? A ira de Deus, que foi juntando desde de Gênesis para cá. Os juízos das taças apresentam o pior dos tormentos, meus irmãos. Eu vou repetir, tá? Porque o Apocalipse é para você se preparar para ir ao céu e não para ficar aqui e passar por isso. Olha aí que bênção. Então você tem que entender o Apocalipse. Você não tem que ter medo do Apocalipse. Você tem que seguir o Apocalipse como um aviso. Por isso que eu falo que é o livro que eu mais amo. De todas as matérias, da teologia, escatologia é o que eu mais amo. Eu amo escatologia. E eu espero que quando eu terminar esse estudo, você também ame escatologia, que fala do Apocalipse, tá? E aí, ó, se aprofunda. Vai lá, pega vídeos, pega um monte de coisa, tá? Você tá guardando esses áudios? Tá? Você vai aprender bastante. Então, os juízos das taças apresentam o pior dos tormentos e concluem a principal porção da tribulação em si, né? Então, a gente vai finalizar aqui, meus irmãos, as trombetas, né? Eu não vou falar das taças ainda, porque agora eu quero falar sobre uma pessoa, o anticristo, né? Eu vou falar um pouquinho dele agora também. O anticristo, todos os que se opõem à obra de Cristo, como eu já ensinei, são dirigidos pelo espírito do anticristo, que já atua, meus irmãos. Detalhe, marca, ele não vai vir, ele já está, né? Já atua no mundo desde a fundação do mundo. Bom, Satanás não sabe nem o dia nem a hora que Cristo voltará para arrebatar a igreja. Como ele não sabe, ele prepara uma família que sirva o diabo, tá? Satanás vai preparar uma família que sirva a ele. E essa família vai ter que ter um bebê. Então sempre essa família vai ter que estar gerando. E cada vez vai existir uma escola de crianças para aprender a ser o anticristo. O que acontece, né? Você já assistiu Deixados para Trás? Esse livro, ele na realidade vai te ensinar muita coisa. Esse livro não, é livro também, mas eu quero que você assista Deixados para Trás 1, Deixados para Trás 2 e Deixados para Trás 3. Você vai entender, né? Todo esse estudo aqui, meus irmãos, você está aprendendo coisas que tá lá no Deixados para Trás também. Então o anticristo, ele vai preparar, né? Ele vai preparar uma pessoa. Aí essa pessoa cresce, chegou até uma idade, não dá mais. Já tem outra criança, outro jovem vindo. Ele sempre vai estar com uma família preparada para assumir. Porque se ele falar que o anticristo, vamos supor que ele preparasse o anticristo em 1980. Não, em 1950, vamos dar lá, 1950. Aí chega uma época que essa pessoa já não aguenta mais e ela não pode ser mais o anticristo. Então, essa pessoa é descartada e ele já vai para o próximo, tá entendendo? Então o anticristo ele já está no mundo preparando tudo. A pergunta mais feita aos palestrantes é sobre quem será o anticristo e o que ele fará. Pois vamos dar aqui algumas dicas, né, do que a Bíblia nos fala, meus irmãos, né? Nós vamos entender um pouquinho quem é o anticristo, né? Para você compreender um pouco mais. Eu estou aqui com a minha apostila. Olha só o que a gente aprende sobre o anticristo. Tudo que eu estou trazendo para vocês do Apocalipse, meus irmãos, é muito mais profundo. Eu nunca dei esse estudo para ninguém mesmo. Eu já dei nas igrejas. Quer convidar o pastor Alex para dar uma palestra na sua igreja? Só que um dia só não dá para falar do Apocalipse, tá? Mas a gente pode fazer um bom trabalho aí. Eu vou finalizar aqui, meus irmãos, deixando você com gostinho de quero mais. E amanhã eu vou falar sobre o anticristo, né? Como a gente pode identificar o anticristo. Deus abençoe grandemente a todos e que Deus multiplique na sua vida, tá? O querer e o efetuar do Senhor. Deus abençoe a todos, que você possa meditar nesses versículos que falamos, meditar no estudo que demos. Por quê? Porque você pode se preparar, se santificar para a volta de Cristo. Ele vem buscar a sua igreja.
João 14, ele disse que foi preparar lugar e ele voltará para buscar os que são seus. Você tem que fazer parte dos que são de Cristo. Amém? Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, mantenha o seu vaso em santificação. Em outras palavras, mantenha a sua vida em santificação. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.